Meio-dia em Kiev, você vê o Nosso Tempo. Com Natália Soped, confira as principais notícias. Uma criança e sua mãe morreram como resultado de um ataque do exército russo na região de Sumy. O inimigo realizou um ataque duplo direcionado com drones kamikaze contra um prédio residencial em uma das comunidades. O incêndio começou. Uma mulher de 29 anos e seu filho de 9 anos morreram no local. Outras 4 pessoas ficaram feridas. 2 delas, o pai e a avó da criança, estão no hospital com queimaduras graves. O número de feridos no bombardeio do exército russo em Kramatorsk, na região de Donetsk, subiu para 17. Uma pessoa morreu. Segundo a Procuradoria Regional, a cidade foi atacada em meia hora por 8 bombas aéreas FAB-500. Em um dos prédios de vários andares, houve o desabamento de uma entrada do 6º ao 1º andar. Todos os serviços de emergência estão trabalhando no local. As consequências finais do bombardeio ainda estão sendo apuradas. Na região de Zitomir, como resultado dos ataques russos, instalações de infraestrutura crítica e empresas privadas pegaram fogo. As equipes de resgate extinguiram o incêndio e os especialistas em desminagem examinaram adicionalmente a área em busca de objetos explosivos. De acordo com informações preliminares, não há feridos. Além disso, 5 pessoas ficaram feridas na região de Cherkassy. As forças de ocupação atacaram a cidade de Smila com drones. Um deles atingiu um prédio residencial. O incêndio começou em um prédio de 9 andares. As equipes de resgate evacuaram 10 pessoas. Psicólogos prestaram assistência a mais de 20 moradores locais. E em Kherson, as tropas russas atacaram um prédio de 9 andares com um drone FPV. Um apartamento no 6º andar pegou fogo. As equipes de resgate, trabalhando sob alto risco de novos bombardeios, extinguiram o incêndio. Não houve feridos. Na região de Kirovohrad, um incêndio começou como resultado de um ataque do exército russo a uma instalação de infraestrutura. Uma casa particular e vegetação seca também pegaram fogo. As equipes de resgate extinguiram todos os focos de incêndio. Segundo eles, não houve feridos. Na noite de 14 de agosto, as tropas russas atacaram a região de Odessa. Atacaram áreas residenciais, armazéns desativados e áreas abertas. Há informações sobre uma pessoa ferida. As equipes de resgate extinguiram o incêndio rapidamente. A limpeza dos locais atingidos continua. 112 drones de vários tipos foram lançados pelo Exército da Federação Russa contra a Ucrânia esta noite. A informação foi divulgada pela Força Aérea das Forças Armadas da Ucrânia. Os defensores ucranianos do espaço aéreo abateram ou neutralizaram 90 drones. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu aos parceiros que aumentem a pressão sobre a Rússia, especialmente sobre a sua produção militar. Ele ressaltou que as munições da Rússia precisam ser interrompidas na fase de produção, e não no céu ucraniano. Diariamente, a Rússia utiliza contra as nossas comunidades na linha de frente cerca de 220 bombas guiadas, KABS, que apesar das sanções, são produzidas e modificadas pela indústria de defesa do agressor. É necessário exercer pressão sobre cada cadeia de suprimentos de componentes estrangeiros, sobre cada empresa que trabalha para realizar ataques que ameaçam a vida das pessoas. Os mísseis, bombas e drones russos podem ser detidos não no nosso céu, mas na fase de produção. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. E em julho, pelo menos 437 pessoas morreram e mais de 2.500 ficaram feridas devido aos ataques russos na Ucrânia. A informação foi divulgada pela Missão de Monitoramento dos Direitos Humanos da ONU na Ucrânia. Isso representa um aumento de 30% em comparação com o mês anterior e 70% a mais em relação a julho do ano passado, observou a organização. Segundo os dados da organização, uma das cidades mais atingidas foi Kiev. Na capital ucraniana, pelo menos 54 civis morreram e outras 202 pessoas ficaram feridas. A principal causa das mortes foi o armamento de longo alcance da Federação Russa, mísseis e drones. As forças de sistemas não tripulados das Forças Armadas da Ucrânia atingiram 29 centros de energia nos territórios temporariamente ocupados em um dia, e no período de 1º a 13 de agosto, 240 centros de energia. A informação foi divulgada pelo comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados, Robert Magyar-Brod. O setor energético nos territórios ocupados das regiões de Donetsk, Zaporízhia, Luhansk e na Crimeia foi alvo dos ataques.
No fronte, ocorreram 222 confrontos armados nas últimas 24 horas. Segundo informações do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, a situação continua tensa na direção de Pokrovsk. Lá, os defensores ucranianos repeliram 25 ataques russos. Mais 17 tentativas de romper a defesa foram contidas pelos combatentes das Forças Armadas da Ucrânia no fronte de Sloviansk. E na direção de Kostiantynivka, os militares ucranianos repeliram 29 ataques dos ocupantes russos e 12 na direção de Guliápole. Além disso, as tropas da Federação Russa tentaram avançar nos setores de Kupiansk e Slobozansk do sul do fronte. Desde o início da invasão em larga escala, a Rússia já perdeu mais de 1.464.000 militares. Esses dados são divulgados pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Somente nas últimas 24 horas, as forças de defesa ucranianas eliminaram 1.470 militares russos, além de destruir 2 tanques, 11 veículos blindados de combate, 46 sistemas de artilharia, um sistema de lançamento múltiplo de foguetes, MLRS, 3 meios de defesa antiaérea do inimigo e 450 unidades de veículos automotores. A Ucrânia e a Polônia estão perto de concluir as negociações sobre a transferência de caças poloneses MiG-29 para a Força Aérea Ucraniana. Em troca, Varsóvia deve receber uma quantidade significativa de drones de vários tipos e tecnologias. É o que relata a mídia polonesa. Trata-se de aeronaves que o exército polonês está retirando de sua força aérea. A Estônia prorrogou o regime de funcionamento limitado dos postos de controle na fronteira com a Federação Russa. A fronteira entre a Estônia e a Rússia poderá ser atravessada das 7 da manhã às 19 horas. Trata-se dos postos de controle de Narva, Koidula e Luhamaa. O ministro do Interior da Estônia, Lauri Läänemets, explicou que esta decisão está relacionada com a situação de segurança no contexto da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Em primeiro lugar, tudo isso acontece no contexto mais amplo das relações entre a Rússia e a União Europeia, cujo tom é ditado pela guerra de agressão em larga escala da Rússia contra a Ucrânia. Em segundo lugar, o objetivo das restrições era aumentar a segurança da fronteira e a capacidade de responder a incidentes fronteiriços, bem como reforçar o controle aduaneiro. Essas necessidades não mudaram. Lauri Läänemets, ministro do Interior da Estônia. A ação de memória, Chama da Fraternidade, será realizada no cemitério ortodoxo em Wola, Varsóvia. Esta é uma iniciativa ucraniano-polonesa que reúne anualmente representantes de organizações juvenis e de escoteiros. O seu objetivo é homenagear a memória dos ucranianos e poloneses que se tornaram heróis da história comum, bem como lembrar a importância da compreensão mútua entre os dois povos. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia observou que valoriza muito a cooperação com organizações juvenis ucranianas e polonesas e apoia iniciativas que promovam o desenvolvimento do diálogo e da parceria entre a Ucrânia e a Polônia. 106 anos depois, ucranianos e poloneses acendem novamente a chama da fraternidade para homenagear a memória dos soldados ucranianos do exército da UNR, que lutaram pela liberdade ao lado dos militares poloneses. Esta tradição é apoiada pela sociedade civil, em particular pelo Plast na Polônia e pelas Związek Harcerstwa Polskiego, que organizam conjuntamente o evento comemorativo na Polônia. Do comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia. Esteja no centro dos acontecimentos, onde quer que você esteja. Transmissões ao vivo, projetos exclusivos e reportagens em tempo real de todo o planeta agora no seu smartphone. O mundo inteiro em um único aplicativo Freedom. Escaneie o código QR, baixe agora mesmo e tenha acesso a conteúdos importantes. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.